Bem, após a festa do chá de Boston, que lembrando que de festa não teve nada, tá, foi uma revolta, a Inglaterra resolveu endurecer contra os colonos. E aí ela criou uma série de medidas, uma série de novas leis que tornava a vida dos colonos cada vez mais difícil. Essas leis de tão ruins que os colonos entendiam que elas eram, os colonos chamavam essas leis de leis intoleráveis. Tá legal? As leis intoleráveis foram então uma resposta da Inglaterra contra a revolta da festa do chá de Boston. Os colonos então resolveram se reunir para discutir a situação que eles viviam e essa reunião aconteceu na Filadélfia, tá bom? Lá na Filadélfia eles vão criar um congresso, então os colonos vão eleger representantes de cada uma das 13 colônias. Esses representantes se reúnem na Filadélfia, onde vai acontecer o chamado primeiro Congresso da Filadélfia. Né? Hoje a gente chama assim, né, quando esse congresso aconteceu, era só Congresso da Filadélfia, mas como em seguida terá um outro, então a gente vai dividir, né, o primeiro congresso do segundo. Então, no primeiro Congresso da Filadélfia, os colonos eles resolveram enviar uma carta ao rei da Inglaterra pedindo o fim de toda aquela repressão, né, de todos aqueles impostos abusivos, e eles estavam ali realmente apelando para o lado mais humano do rei inglês. Então a carta foi para a Inglaterra, levou semanas até chegar lá, depois levou semanas para a resposta chegar também até os colonos, e a resposta do rei era não, né? O rei não ia mudar nada, e aquelas leis todas iriam continuar, e o rei não se importava com a opinião dos colonos. Como resultado, tivemos um segundo encontro, vai ser o segundo congresso da Filadélfia, onde aí sim os colonos, percebendo que não tem como dialogar com o governo inglês, eles então resolvem proclamar a sua independência. Tá bom? Então a independência dos Estados Unidos se dará nesse segundo congresso da Filadélfia. Nesse momento, a Inglaterra não aceita a independência e tem início uma guerra. Tá? Os ingleses vão enviar tropas até as 13 colônias, e os colonos vão se esforçar para formar ali o seu próprio exército para enfrentar as tropas inglesas. Inclusive eu deixei aí um vídeo que mostra uma das primeiras batalhas que aconteceu, e a ideia é você ver como é que era aquela guerra, tá bom? Onde as armas, né, os fuzis, eram ainda muito rudimentares se comparados com hoje, né? Aquele tipo de fuzil onde você tem que recarregar a cada tiro, enfim. Então você tem aquele tipo de combate, e os americanos ficaram ali sob o comando do general George Washington. Tá bom? O general George Washington vai liderar as forças dos americanos contra os ingleses. E os americanos vão receber uma ajuda, né? Os franceses. A França resolve ajudar os colonos norte-americanos nessa guerra contra a Inglaterra. Adivinha por quê? Por vingança. Né? Tem coisa que movimenta a história tão forte como a vingança. Vingança porque os franceses tinham sido derrotados na guerra. Lembra aí qual foi a guerra? Guerra dos 7 anos, onde eles perderam o Canadá para os ingleses, e agora os franceses achavam que aquela guerra ali dos americanos contra os ingleses era uma boa chance de se vingar. Então, o George Washington comandou as tropas norte-americanas contra os ingleses, e os americanos contaram com a ajuda dos franceses e conseguiram então derrotar a Inglaterra e conseguir assim garantir a sua independência, tá bom? Então essa guerra aí é a guerra pela independência, e após a independência o George Washington vai ser eleito o primeiro presidente dos Estados Unidos, porque o que antes eram 13 colônias, né, após a independência, cada uma das 13 colônias vira um estado com governo próprio, e esses 13 estados resolvem se manter unidos. E aí eles passam a se chamar isso, Estados Unidos da América. Tá legal? É assim que começa a história deles. Eu deixei também mais uma parte aí, o finalzinho, falando sobre a Constituição, onde ficou estabelecido que o país seria um país presidencialista. Haveria ali a divisão dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário, uma ideia iluminista do Montesquieu. O iluminismo influenciou muito a independência dos Estados Unidos, assim como tinha influenciado também a Revolução Inglesa, e como vai influenciar a próxima revolução, que é a Revolução Francesa. Vale frisar ainda sobre essa Constituição, que num primeiro momento
os direitos não eram para todos, né? Os americanos mantiveram a escravidão, então existia escravidão enquanto era 13 colônias. Após a independência, a escravidão continuou existindo, principalmente nas colônias mais ao sul, tá bom? Aquela parte ali do sul, onde tinha as chamadas plantations, né? As grandes fazendas de algodão principalmente, ali tinha ali uma grande quantidade de pessoas em condição de escravidão nos Estados Unidos. E a escravidão só vai acabar durante a Guerra Civil Americana, né, onde os estados do Norte e os estados do Sul eles vão se enfrentar, isso no governo do Lincoln. Tudo bem? Então, a gente vai parar por aqui e na próxima aula a gente continua com a Revolução Francesa. Um abraço.